Hoje eu vou falar um pouco sobre minimalismo, principalmente sobre as desvantagens dele. Vou tentar pontuar aqui 5 desvantagens. E se você não quiser saber sobre as desvantagens, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as 5 vantagens. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode ir naquele vídeo lá. E para facilitar a sua vida, caso você queira, eu vou estar deixando ele no cardzinho aqui em cima. E falando sobre desvantagens, antes de falar sobre a primeira, uma coisa que eu queria deixar claro é que normalmente essas desvantagens, esses poréns, muitas vezes eles são causados por pessoas que levam isso ao extremo. Então, normalmente as pessoas que levam uma coisa tanto ao extremo máximo daquilo quanto ao extremo mínimo acabam estragando essas coisas. Então, se você é um extremista, eu só tenho uma coisinha pra te dizer. Você toma cuidado comigo, porque se eu te ver na rua algum dia... Mas tá, vamos lá. Primeira desvantagem. O minimalismo capitalista. Para mim, o minimalismo ele acabou, em alguns pontos, pelo menos algumas pessoas acabaram levando por esse lado, de fazer com que ele seja muito mais uma extensão ali, um lado um pouco mais reduzido do capitalista, do que realmente o minimalismo em si. É que o mercado, né, as empresas grandes que querem vender as coisas, elas vão sempre encontrar uma forma de fazer isso. Então, acabou que o minimalismo acabou se tornando um estilo de vida, um estilo de decoração, de vestimenta e etc. E, como consequência, algumas pessoas acabam achando que o minimalismo se resume a isso. Se resume a, se eu sou minimalista, eu tenho que ter uma casa sem muitas decorações, sem muitos enfeites, aquela casa naquela palheta de branco, com pouquíssimos móveis e poucas decorações e tudo mais. E o minimalismo não se resume a isso. Inclusive, isso acaba sendo bem frustrante porque eu vejo pessoas achando que o minimalismo é só isso, sendo que na verdade não é. Só que algumas pessoas que aplicam simplesmente um pedaço do minimalismo, apenas uma parte dele, acabam fazendo parecer com que seja isso. Um segundo ponto para mim é o desapego vai e vem. Tem a pessoa que ela leva a questão de desapego simplesmente ao... Se eu não uso alguma coisa por 6 meses, eu tenho que me desapegar disso. Ou eu tenho que manter o mínimo de coisas possível. Então, às vezes essa pessoa se desapega de algo só para comprar lá na frente quando precisar. Ou às vezes essa pessoa vai acabar se desapegando de uma coisa que ela não usa com certa frequência, mas que ela iria precisar. Às vezes o cara vai lá e se livra de uma furadeira e daqui a 6 meses ele tá lá precisando daquela furadeira para pendurar alguma coisa na parede, e ele não tem porque ele decidiu se desapegar. Então, às vezes, ele tem que alugar uma furadeira, caçar um amigo que tenha para pedir emprestado para conseguir fazer isso. Então, eu acho que tem muita gente que leva essa questão do desapego muito ao extremo. Você não tem que se desapegar de tudo, você tem que se desapegar de coisas que você tem certeza ou que pelo menos você tem uma quase certeza de que vão ser desnecessárias. Até porque, como eu falei, o extremo é o que acaba estragando tudo. Então, quando você leva ao extremo de eu tenho que me desapegar de tudo, eu tenho que manter o mínimo de coisas possível, cara, isso só vai piorar as coisas, só vai prejudicar essa relação que você tem com o minimalismo e de você conseguir realmente aplicar isso na sua vida. E agora a terceira questão é que acaba sendo um pouco mais relevante para mim. Eu me aprofundo muito nessa questão do minimalismo justamente pelas vantagens que ele traz no controle da ansiedade, impulsividade, de você comprar algo desnecessário. Só que uma coisa que eu reconheço que traz uma desvantagem quando você leva ao extremo, e às vezes já acabei levando um pouquinho ao extremo algumas vezes nesse sentido, que é o quê? Você às vezes nessa tentativa de comprar menos ou de comprar só o essencial, você às vezes acaba ficando muito mais relutante para comprar alguma coisa. E isso, ao invés de te trazer uma tranquilidade, que seria a proposta do minimalismo, de combater um pouco essa ansiedade de decisão e tudo mais, acaba fazendo justamente o contrário. Você acaba se gerando muito mais estresse e sofrendo muito mais com essa ansiedade para decidir alguma coisa ali, para decidir se você compra ou não aquilo. Então, para mim, esse é um ponto que pega muito. Quando você leva muito a sério essa questão de evitar comprar, de se limitar, você acaba se frustrando um pouco e ficando um pouco cansado com isso. E assim, é difícil você lutar contra isso porque você tá ali tentando evitar consumir e tudo mais, justamente para ter um pouco mais de tranquilidade. Principalmente no meu caso, que eu vinha muito desse estresse do trabalho, de ter que resolver muitos problemas, lidar com muitas coisas. Então, às vezes, acabava sendo descontado nesse consumismo, nessa vontade de comprar alguma coisa, de consumir mais. E aí, uma alternativa que eu consegui encontrar foi justamente consumir menos, ou consumir com mais eficiência, comprar só o necessário. Só que isso acabou tendo um efeito rebote, porque às vezes eu tava ali
me preocupando demais se eu iria comprar alguma coisa ou não, ou ponderando todas as questões, decisões, vantagens e desvantagens daquilo, para ver se eu comprava ou não, e acabou que eu estava gastando muito mais energia com aquilo ali. Porque a princípio a ideia era justamente controlar essa ansiedade sendo descontada na compra. E o número 4, que é uma coisa que para mim é muito real, que faz muito sentido, que é a questão do desconforto social e afetivo. Que é aquilo, querendo ou não, a gente vive em sociedade, a gente tem parentes próximos, pessoas próximas, dependendo, às vezes você pode morar com a sua família ainda. Então, mesmo se você não morar, você convive com eles, né? Pelo menos eu espero que sim, se você não convive com a sua família, tenta conviver um pouco mais com eles, por mais que algumas pessoas sejam um pouco desagradáveis e difíceis de lidar, ainda assim é importante você conviver com a sua família. Mas voltando à questão, nessa de conviver com a sua família e querer adotar o minimalismo, você às vezes vai ter que ficar lhe explicando, às vezes você vai ter que recusar um presente porque não se encaixa no que você consegue colocar no seu espaço e tudo mais. Você não vai ter um local para colocar aquilo ali. Então é um pouco desconfortável e é um pouco desagradável. Eu, por exemplo, nunca fui muito para esse lado porque eu acho que é um pouco extremo. Porque eu sou uma pessoa muito de lembranças, de recordações. Então, para mim, o valor afetivo de algo é muito importante. Então, se eu ganho um presente, sim, eu vou guardar aquilo com muito cuidado, com muito carinho, entendeu? Para mim, uma coisa que alguém me dá como presente tem que ser guardada, e aquilo vai ser guardado. Por mais que não tenha utilidade, por mais que eu nunca vá usar aquilo, eu vou pegar e vou guardar num cantinho com muito cuidado, porque isso é muito importante. E eu também acho um pouco desagradável, um pouco difícil você ter que explicar para as pessoas ao seu redor que você não consegue aceitar algum presente, ou que o presente tem que ser de determinada forma, tem que ser isso e aquilo. E para mim isso é um pouco extremo, justamente porque se uma coisa tá ali e ela existe para te fazer bem, porque o minimalismo ele deveria ser uma ferramenta e não uma religião. Então, algumas pessoas vivem como se fosse uma religião, uma coisa que tem que ser seguida à risca, e eu acho que o minimalismo ele tem que ser usado como ferramenta, uma coisa para te fazer bem, às vezes para te fazer economizar, para te fazer reduzir uma ansiedade, um descontrole, alguma coisa nesse sentido. E quando chega nesse extremo, que para mim é um total absurdo. E por último, mas não menos importante, é a questão de você focar em um ponto só. E com um ponto só eu digo minimalismo. Se você focar toda a sua energia no minimalismo e melhorar ele apenas, você vai deixar de ter um resultado legal em outras coisas porque 100% da sua energia está focada em ser minimalista. Assim, eu entendo sobre negócios, sobre produto, então eu vou tentar fazer uma analogia aqui usando a questão de produto para tentar explicar isso. Por exemplo, se eu tenho um comércio, tem diversas formas de eu conseguir tirar dinheiro daquilo aí. Por exemplo, se eu quero tirar mais dinheiro, a minha única opção não é só aumentar o preço. Tem diversas outras coisas que eu consigo fazer para melhorar naquele resultado, para conseguir de certa forma ganhar mais. Então eu posso simplesmente reduzir custos, eu posso simplesmente comprar as coisas mais baratas, essa é a primeira opção. Eu posso também reduzir custos de operação, então eu posso reduzir às vezes um custo fixo como aluguel, como o fornecedor que eu compro o gás para fazer alguma coisa, se for alguma comida, por exemplo. Eu posso reduzir em questão de funcionários, às vezes otimizando alguma coisa, vendo uma opção que eu posso otimizar com um equipamento, e com isso eu consigo não precisar contratar mais funcionários para expandir uma determinada área ou uma determinada função. E aí sim entra a opção final, que seria aumentar o preço. Se eu não conseguir fazer essas coisas, eu preciso às vezes ter mais lucro, eu consigo aumentar o preço. Só que tem diversas opções. E a mesma coisa funciona na vida. Se você, por exemplo, quer ter mais dinheiro ou você quer conseguir guardar mais dinheiro, uma das opções pode ser você aplicar o minimalismo na sua vida. E com isso você às vezes evitar algum gasto, evitar alguma coisa, evitar um valor que você está gastando desnecessário. Só que se você começar a usar só o minimalismo para isso, você vai começar a gastar energia à toa. Porque chega um ponto que a eficiência cai, chega um ponto que só você colocar energia naquilo ele para de trazer resultado. Por exemplo, se eu estou lá tentando reduzir custos fixos ao máximo, vai chegar um ponto que aquilo ali já não vai ter mais onde melhorar. E aí eu tenho que pular para outra coisa, eu tenho que ir ver os preços que eu estou comprando as coisas, eu tenho que ver se dá para aumentar um pouquinho o valor daquilo ali, e como eu posso agregar valor para aumentar o valor de venda daquilo ali. E a mesma coisa na sua vida. Não adianta você usar o minimalismo para reduzir custos e pensar que apenas reduzindo o custo você vai resolver todo o problema. Você tem que focar também em aumentar o valor, aumentar o quanto o seu trabalho vale. Com isso você tem que colocar energia em fazer
cursos, em adquirir experiências e diversas outras coisas, porque não dá para só você usar o minimalismo para reduzir custos. Eu acho que é só isso mesmo. Se você acha que eu não falei alguma coisa sobre desvantagem nesse vídeo que eu poderia ter falado, deixa aqui nos comentários. Se você às vezes tem ou tinha medo de estar no minimalismo por causa de uma dessas coisas, compartilhe com sua experiência, fala como que isso foi pra você. Se você tiver gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para apoiar a gente. Deixa seu like. E se você quer saber mais sobre minimalismo, não deixe de assistir o outro vídeo que eu fiz falando sobre 5 vantagens que ele tem. E é só isso, eu sou o João Valério e até a próxima. E lembrando, não seja um extremista.